Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Fabrício Scheffer e tenho uma super novidade para vocês. Olha só, foi criado um projeto chamado Físicos do YouTube, em que nós vamos abordar todos os assuntos do Enem semanalmente, segunda, quarta e sexta. E olha só, a gente sempre vai trabalhar em duplas. Um professor dá a teoria e o outro corrige os exercícios. E para começar, eu tenho um recadinho aqui de um cara super legal que vai explicar um pouquinho sobre esse projeto aí, que é o meu parceiro dessa semana. Vamos ouvir ele? Fala galera, tudo beleza? Fala Fabrício, bom demais? É o professor Thales Rodrigues, professor de Física do canal Chão Físico. E tô passando aqui rapidinho só para reforçar esse novo projeto, os Físicos do YouTube. Sim, os canais de física aqui no YouTube, vários canais de física se uniram para levar conteúdo de qualidade para vocês de uma forma organizada. Nesse vídeo aqui, o Fábio resolveu exercícios de movimento uniforme, hein? Assunto importante para o Enem. E eu dei a teoria lá no meu canal. Então tem um vídeo lá no meu canal sobre teoria de movimento uniforme. O projeto sempre vai funcionar assim. Um professor traz teoria, o outro vai lá e traz exercícios resolvidos, beleza? Então não deixa de passar lá no meu canal para conferir o vídeo de teoria e passar aqui também no canal do Fabrício para conferir esse vídeo de exercício, beleza? Tamo junto, projeto massa, espero que vocês gostem. Valeu, Fabrício, boa aula, moçada, fui! Show de bola, professor Thales aí, que faz parte então do projeto também. E você quer saber quais são todos os professores que fazem parte do projeto? Então dá uma olhada nessa vinheta e olha a equipe espetacular que está nesse projeto Físicos do YouTube. Você vai gostar, olha só. Então a minha incumbência hoje é corrigir as questões de movimento uniforme. Novamente sejam muito bem-vindos nessa aula. E o seguinte, bora então corrigir? Bora corrigir as questões de movimento uniforme. Vamos começar com uma questãozinha da Universidade Estadual de Londrina, Paraná, que diz assim, ó, um trem de comprimento 200 metros com velocidade escalar de 60 km por hora atravessa completamente uma ponte em 36 segundos. Portanto, podemos afirmar que o comprimento da ponte é igual a... Olha só, quando uma questão não fala de tamanho do móvel, nós estamos numa questão de partícula, né, de corpo pontual, pontiforme. Então a gente não falou nada em tamanho do móvel, ou então a gente não inclui. Agora, aqui existe um trem com comprimento. Como é que a gente faz esse tipo de questão? Então, olha só. Vocês sabem que no MRU, no movimento uniforme, né, ele falou isso, a velocidade escalar de 60 km por hora. Então, se a velocidade é sempre a mesma, nós estamos diante de uma questão de movimento uniforme. Sempre que for movimento uniforme, o deslocamento é calculado de que maneira? É simplesmente o produto da velocidade vezes o intervalo de tempo. Nota que nós temos a velocidade 60 km por hora e nós temos o tempo. Ah, Fabrício, então é só multiplicar 60 vezes 36? Calma lá, porque é o seguinte, nós temos que sempre numa questão de física analisar as unidades. E daí, olha, uma dica é olhar para as alternativas. As alternativas estão em metros. Opa! Alternativa em metro, tempo em segundo, aquela velocidade está em quilômetro por hora. Olha só, aquela unidade de velocidade ela não está legal, né? Ela está em quilômetro e não em metros, como as alternativas, e o tempo em horas. E nós temos ali né, que demorou 36 segundos para atravessar a ponte. Primeira coisa é ficar muito atento, além de saber a expressão matemática, né? Tá aqui, ó, como se resolve. Tá aqui a expressão matemática. É o famoso Deus vê tudo, DVT, Deus vê tudo, né? Não sei se vocês lembram esse macetezinho, basta pegar aqui um triângulo aqui, olha só que facilzinho, ó. Põe um triângulo. D tá acima, vê tudo que está abaixo. Então, DVT. Ah, eu quero saber o D, coloca a mão em cima do D. V vezes T.
Ah, eu quero saber o V, é o deslocamento pelo tempo. Ah, eu quero saber o T, põe a mão em cima do T. D dividido por V. Macetezinho aí, mais famoso que tem, né, da física. Um dos mais, né? Deus vê tudo, DVT. Agora, olha só, pessoal. Vamos lá. Como transformar a velocidade de quilômetro por hora para metros por segundo? Então, vamos lembrar então que eu tenho que transformar aquela velocidade de 60 km por hora para metros por segundo. Como é que eu faço isso? Eu divido por 3,6. Ok? Eu divido por 3,6. Então, eu vou ter 60. Ah, Fabris, agora fica difícil fazer 60 dividido por 3,6. Aí eu vou transformar de quilômetro para metro e de hora para segundo simultaneamente. Bom, muitas pessoas vão querer fazer essa, natural, querer desenvolver essa conta, 60 por 3,6. Mas olha só, às vezes treinando as questões tu pega umas malandragens. Quer ver essa malandragem aqui? Se o deslocamento é velocidade vezes tempo, a velocidade agora é 60 dividido por 3,6. Tu vê que eu não executei a conta, vezes o 36. Até se tu quiser, tu pode até fazer melhor. Ó, tu pode dizer 60 por 3,6 metros por segundo, assim, eu deixar a unidade, vezes o intervalo de tempo, que é o 36 segundos. E agora fica claro que eu posso simplificar segundo com segundo e a minha resposta será em metros. Olha que legal. Agora, dividir 60 por 3,6, chato. Agora, dividir 36 por 3,6 é fácil. Se tu fizer essa conta aí, muito fácil, vai achar 10. Então, 60 metros vezes 10. Resposta: o deslocamento será de 600 metros. Agora, se fosse uma partícula, né? Se fosse um corpo pontiforme, essa seria a resposta do deslocamento. Tá? Nota que tem resposta ali, hein? Tem o C de Canadá, cuidado. Agora, quando o corpo tem tamanho, o que tu vai ter que se ligar? Ó, quando o corpo tem tamanho, esse D é o total. Como assim total, Fabris? É o tamanho do móvel mais o que ele vai percorrer. Eu tenho que cuidar. Ó. Se o comprimento do trem, vamos chamar o comprimento de trem, quem sabe, de X. E a ponte, vamos chamar de Y. Então, quando tu fez esse cálculo, tu calculou o tamanho do móvel mais o tamanho da ponte, X mais Y. Então, cuidado, ó, tem mais um passinho aí, ó. X mais Y, o tamanho do trem mais o da ponte é 600 metros. Como o tamanho do trem é de 200 metros e, olha só, o total deu 600, pronto. Quanto é que vai dar o Y? O Y vai dar 400 metros, só basta isolar aqui, ó. Então, Y é 600 menos 200, 600 menos 200, fechou. Y igual a 400 metros, alternativa B de Brasil para a questão da UEL, aí de movimento uniforme. Pois bem, vamos para uma próxima questão. Essa é legal, olha só. João está parado num posto de abastecimento de combustíveis. Quando vê seu amigo passar com velocidade escalar de 60 km por hora. 4 minutos depois da passagem do amigo, João sai com velocidade escalar constante de 80 km por hora, na tentativa de alcançar o amigo. Mantidas essas velocidades, a partir de sua saída, João alcançará o amigo após quantos segundos? Olha que legal essa questão. Vamos se organizar? Vamos botar assim, ó. Vamos botar ali uma reta aqui lá em cima, ó, lá em cima. E o seguinte, João está parado no posto, ó. Tu vê que os dois estão com velocidade constante, escalar constante, ó. Então é o movimento uniforme, tá? Então João está parado. Então João está lá, parado, tá?
É que assim, ó, às vezes as pessoas perguntam assim, mas ele tá parado e entra em movimento a 80 km por hora depois, ele acelerou. Não, mas essa questão ela na verdade despreza esse tempo. Ele, tipo assim, instantaneamente começou com 80 km por hora. A gente sabe que isso é impossível, mas a questão é de movimento uniforme, tá? Então o João sai com velocidade. Isso é impossível. Ele tem que sair com velocidade zero, ele vai aumentando até chegar a 80. Mas essa questão ele despreza esse tempo. Tá? Então, senão, não dava para fazer a questão. Isso é uma questão de movimento uniforme. Na verdade, até daria. Ele teria que me dar a aceleração do João, até. Mas seria um problema mais complexo. Aqui é um problema mais simples, então não complica as coisas. Vê que essa parte de interpretação, muita gente, o cara que sabe muita física pode até se confundir com isso. Mas olha só, ele vê o amigo dele passar a 60 km por hora. Então, quando ele estava aqui parado, o amigo dele passou. E ficou, 4 minutos andando só o amigo dele. Certo? 4 minutos. Com uma velocidade de 60 km por hora. Então, quando o João sair, o amigo já estará um pouco adiante. Já estará um pouco adiante. Tá? Porque ele sozinho, enquanto que o João estava parado, ele ficou 4 minutos andando a 60 km por hora. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber quanto que o amigo andou sozinho, antes do João andar. Tá? Então é movimento uniforme, a velocidade do amigo vezes o intervalo de tempo que o amigo ficou andando sozinho. Bom, aí nós vamos saber onde o amigo está, certo? Então aqui é zero, né? Vamos chamar de posição zero. Nós que estamos resolvendo a questão, a gente pode dizer onde é que é a posição zero. Eu vou dizer que é onde o posto de gasolina lá, de abastecimento, é o que o João está. Agora, onde o amigo está? Vamos lá. Novamente, a gente tem uma mistura aqui, Nós temos, 60 km por hora com 4 minutos. O que aconteceria se eu colocasse direto aqui, 60 km por hora vezes o intervalo de tempo 4 minutos? Observa que eu não tenho como fazer isso porque está tendo um conflito entre a unidade de tempo hora com minuto. Eu não tenho como simplificá-las. A solução faz uma transformação de unidades. A maioria dos alunos tem uma tendência em fazer o seguinte. Olha o que a maioria dos alunos faz. Transforma sempre para metros por segundo, dividindo por 3,6. Então, tu vê que não é tão fácil dividir 60 por 3,6. E transforma minuto para segundo, transforma tudo para metros. Vou te dar uma alternativa. Olha aqui. Olha só. Se eu quiser, eu posso transformar só o denominador aqui da velocidade para minutos. 60 km em 1 hora são 60 km em 60 minutos, já que 1 hora são 60 minutos. Olha que interessante. E agora, olha o que eu faço. Eu simplifico minuto com minuto. Fabrício, pode fazer isso? Claro que pode. Ali, ó. 60 dividido por 60 dá 1. 1 vezes 4, pronto. Tá lá. O amigo se deslocou sozinho. 1 vezes 4, 4. E sobrou essa unidade aqui, quilômetros. Vê que quando tu deixa as unidades, fica bem claro para ti que o que é possível e o que não é possível. Tá? E também tirar essa coisa da cabeça que necessariamente tem que passar para metro por segundo e o tempo para segundo. Não, tá aí, 4 quilômetros. Então, o amigo está a 4 quilômetros. Pronto. Bom, agora nós temos a seguinte situação. Nós temos o João saiu e, como eu falei, instantaneamente ele está a velocidade de João 80 km por hora e a velocidade do amigo está lá 60 km por hora, porque o amigo manteve a velocidade de 60 km por hora. Agora, o interessante é o seguinte, pessoal. Eu posso fazer essa questão de duas maneiras. Tem uma maneira fácil, que é por velocidade relativa. Olha que interessante. Não sei se você já ouviu falar em velocidade relativa. Deixa eu só... Olha, mas olha só, a velocidade relativa é João anda 80 km por hora em relação ao chão e o amigo 60 km por hora em relação ao chão. Quanto é que o João se aproxima relativamente ao amigo? Isso se chama velocidade
relativa. Quando os móveis estão no mesmo sentido, a velocidade relativa é pegar o módulo de uma das velocidades, a maior pega, menos o módulo da outra velocidade. Então, é mais ou menos assim, ó. Se em 1 hora o amigo anda 60 km para frente e o João anda 80, o João andou 20 km a mais, portanto ele se aproxima 20 km a cada hora. Esse é o significado. Então olha só, a velocidade relativa é 80 menos 60. Então o João se aproxima 20 km a cada hora do amigo. Beleza? Agora, o que acontece? Para descobrir o tempo de encontro, que é isso que ele pergunta, ó, mantidas essas velocidades, a partir da sua saída, João alcançará o amigo após quantos segundos? Tá? Ó, a partir da sua saída, não conta os 4 minutos anteriores, tá? Cuidado. É a partir do momento que ele saiu do posto, que ele já saiu já com 80. Bom? Então, esse tempo de encontro, ele facilmente pode ser calculado com a distância relativa entre eles, cuidado, não é a distância que ele andou em relação ao solo, dividido pela velocidade, o módulo da velocidade relativa. É a maneira mais fácil de resolver o problema. Como eles estão, ó, a 4 km um do outro e a velocidade relativa entre eles é 20 km por hora, então eu vou só tirar aqui o Fabris aqui, tá? Beleza, vamos tirar aqui, agora sim. 4, ó, eu corto quilômetros com quilômetros e a minha resposta, olha lá, vai ser hora. 1 sobre hora invertido vai hora para o numerador. 4 sobre 20 é 1 dividido por 5 horas, 1/5 de hora. Só que uma hora é quanto? 1 hora são 60 minutos. Então, 60 minutos, porque a resposta lá nas alternativas está minutos, dividido por 5, 60 dividido por 5, o intervalo de tempo de encontro será de 12 minutos. Está lá a resposta alternativa correta de Dinamarca. Eu sei que muita gente faz por função horária, dá para fazer também. Então, olha só, função horária é S igual a S0 mais VT. Dá para fazer assim também, ó. S é a posição, S0 é a posição inicial, tá? Posição inicial. V é a velocidade e T é o instante. Isso aqui a gente faria em relação ao chão daí. Olha só, a posição do João é, João sai da posição 0, tá lá, ó, posição 0, então 0 mais, João tem uma velocidade de 80 T, pronto, tá aqui a função horária do João. O amigo sai da posição 4 quilômetros, 4 mais 60, que é a velocidade vezes T. Então, tá aqui as duas funções horárias. Ambas velocidades positivas, porque eles estão no mesmo sentido. Se eles tivessem sentidos contrários, uma seria positiva e a outra seria negativa. O encontro, o que acontece no encontro? Sempre, isso aqui é geral, ó pessoal, sempre no encontro eu tenho que a posição, os caras estarão no mesmo lugar, SA igual a SJ. Então, eu vou ter aqui, botar o contrário, a posição do João, né, igual à posição do amigo, eles estarão no mesmo local lá adiante, né? Então aqui, 80T é igual a 4 mais 60T. Tem que cuidar, né? Aqui está quilômetro por hora, né? A resposta vai dar em hora. Aí, o que acontece? Esse 60 vem para cá, 80T menos 60T igual a 4, 20T igual a 4, resposta T igual a 4 sobre 20 horas, que vai dar ali o meu 1/5 de hora, que vai dar o meu mesmo 60 minutos. Beleza? Então, tu pode fazer de duas maneiras questões de encontro de móveis, ou por velocidade relativa, né? Estamos com movimento uniforme, ou também nós podemos fazer aí por função horária da posição. Beleza? Vamos então agora para uma
próxima questão. E nessa próxima questão aí, nossa última questão de movimento uniforme da Mackenzie diz assim: um movimento uniforme de um corpo está representado no gráfico de espaço versus tempo. Espaço também é chamado de posição, o local onde ele se encontra, tá? Mostrado a seguir. Tá? Então, o instante t no qual a posição passa pela posição 20 metros. Então, muito cuidado aqui para não confundir. Ele sai da posição menos 30. Então, ele está num local chamado menos 30. Olha lá, vamos aprender a ler gráficos. Metros, menos 30 metros. O movimento uniforme, o gráfico de posição versus tempo, sempre será uma reta. Sempre será uma reta. Tá? Então, quando o gráfico é uma reta, a função horária vai ser uma função de primeiro grau. Então, S igual a S0 mais VT. Tá? Que é o famoso sorvete, né? Que a macete é sorvete, S igual a S0 mais VT. Então, a posição vai depender da posição inicial, que é menos 30, a posição a qualquer tempo, mais a velocidade, que eu não sei ainda, vezes o tempo. Como eu calculo a velocidade? Velocidade no movimento uniforme é o deslocamento pelo intervalo de tempo. O deslocamento é o quanto há de variação de delta na posição, delta S. Então, observe o seguinte, S eu vejo nesse eixo aqui, certo? Então, olha só, eu estou nessa posição aqui e vou para essa aqui. Então, eu saio de uma posição 2 metros, menos 30 metros, vou para uma posição menos 20 metros. Então, no eixo vertical, eu olho as posições. E nesse eixo horizontal, eu analiso o tempo. Olha lá, ó. Então, foi de 0 a 2. Então, eu olho no gráfico, eu analiso o gráfico, deslocamento e também analiso o que? As posições, certo? Então, se deslocou. Quanto que foi esse deslocamento? Vamos colocar aqui, ó. Delta S é S menos S0. Delta T é T menos T0. Agora é só olhar no gráfico. Análise gráfica, importante isso para a tua prova. Então, posição menos 20, terminou menos 20, menos, cuidado que esse menos é daqui, ó. Ó, esse menos é daqui. Menos 30. Dividido por instante final, ó. Terminou no instante 2. 2 menos 0. Certo? E, então, eu tenho menos 20 menos 30 é mais 30 sobre 2. Então, vai dar mais, ó, deslocamento positivo 10 metros, que está lá em cima, ó, metros, em 2 segundos. Então, qual é a velocidade, que é uma velocidade do movimento uniforme? 5 metros por segundo. Está aí. Então, eu fiz uma análise gráfica. Também eu poderia calcular a inclinação, né? Porque a inclinação no gráfico de deslocamento no tempo é a velocidade. Está ali. D dividido por T, 10 metros em 2 segundos, 5 metros por segundo. Então, está aqui, ó, a função horária. A função horária, para que ela serve? Para quem não conhece isso, ela vai me dar, a qualquer instante que eu colocar aqui, ela vai me dar a posição S. Então, põe ali, ó, põe 1 segundo aqui. Aliás, põe 0 aqui, ó. Põe 0 aqui. Menos 30 mais 5 vezes 0, 5 vezes 0, 0. A posição no instante 0 é menos 30. Pode até fazer uma prova real. Agora, põe 2 segundos aqui. Eu já sei que 2 segundos vai ter que dar 20. Faz uma prova real ali, vamos ver se tu sacou. Então, vamos lá. Faz a prova real. Coloca 2 aqui. 5 vezes 2, tem que fazer o produto primeiro, né? Dá quanto? Dá 10. Mais 10 menos 30, menos 20. Fechou. Fechou. Em 2, a posição é menos. Só que agora ele pergunta:
O contrário, ele pergunta quando é que a posição será 20. Então a gente faz o raciocínio contrário. A gente faz assim, ó, 20 metros, tá tudo sistema internacional aí, então não esquenta a cabeça. 20 metros é igual a menos 30 vezes 5 vezes t. Então, eu posso te dar o t e tu achar a posição. Ou como nessa aqui, eu posso te dar a posição e tu achar um instante. Olha que interessante que é a função horária. Então, o menos 30 que está desse lado, vamos isolar o t agora. Vem para cá como o quê? Como mais 30 igual a 5 vezes t. Agora, 20 mais 30 dá 50. 50 é igual a 5 vezes t. E como é que isola agora? O 5 que está multiplicando vai passar dividindo. Conclusão, 50 dividido por 5 é o nosso instante. 50 dividido por 5, 10 segundos. Tá aí a resposta, então, dessa análise gráfica aí. Resposta, então, C de Canadá para essa questão aí de análise gráfica do gráfico de posição versus tempo do movimento uniforme. Bom, pessoal, então essa foi a aula de correção de movimento uniforme do projeto, então, dos físicos do YouTube, tá? Então é o seguinte, se você gostou desse vídeo, dá aquele like aí, dá aquela compartilhada nesse projeto que é muito legal, tá? Que vai ajudar muita gente aí que está estudando em casa, tá certo? E ó, na descrição desse vídeo eu coloquei todos os canais participantes e também a agenda. Então, inscreva-se em todos os canais, ativa o sininho, segue lá no Instagram que a gente vai estar sempre informando vocês, tá bom? E divulga para todo mundo, tá certo? E te espero numa próxima aula aí. Um abraço do Fabris. Até logo. Tchau, tchau. Fui!